Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um final de semana. Até aqui nos sustentou Ele. Como o Pai disse, este é meu Filho amado, em que me regozijo, em que me comprazo. Fazei tudo o que Ele disser. Ouvintes do seu Espírito, e sendo direcionados dia após dia segundo a sua força e o seu poder, jamais amoldando segundo o padrão deste mundo, segundo doutrinas meramente humanas, das quais não são possíveis de os salvar e ainda tem desencaminhado a muitos. Porque está escrito, o meu povo é negligente no ensino, meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo cometeu 2 crimes, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não são possíveis de reter a água. Um coração ressequido, um coração cheio de ódio, de dissensões, de briga. A lei, o poder do pecado, a lei foi enfraquecida pelo poder do pecado. A lei que era perfeita, o véu foi colocado, mas Jesus com seu corpo rasgou de cima a baixo. E somos ministros de uma nova aliança para anunciar o arrependimento, as boas novas, que a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim como Jesus disse àqueles fariseus que deixaram a sinagoga de Satanás para o segui-lo. E ele disse, de agora em diante, se vós perseverais na minha verdade, a verdade é que liberta, mas também está escrito que nos últimos tempos muitos falsos profetas surgiriam, os anticristos. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade, e enganaria-se a si mesmo, apacentava-se mesmo. O seu Deus é o seu estômago, né, porque são aqueles que comem a carne das ovelhas e arrancam a lã, que ao invés de apacentar o rebanho que não é seu, acaba oprimindo. Né? Jesus diz, vós sois aqueles que oprimem o meu povo, vós sois aqueles que não movem um dedo para ajudá-los e colocam um peso pesado, um jugo pesado sobre os seus ombros. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu jugo e o meu fardo é leve. Muitos estão reprovados, destituídos da glória de Deus por seguir meramente doutrinas humanas que são incapazes de os salvar e ainda têm desencaminhado a muitos. E a Bíblia diz que aquele que não anunciar a verdade e ainda desencaminha a muitos, terá de prestar conta não somente da sua alma, mas também daqueles que o desencaminharam. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Como Jesus disse, se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas ele também disse, mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. E ele é aquele que tudo contempla lá do alto. A Bíblia diz que ele ri dos zombadores, daqueles que insultam, daqueles que apacentam a si mesmo e desencaminham a muitos. Seria melhor não ter conhecido os mandamentos e agora dar as costas a eles. Ai daqueles que assim perseveram, segundo o espírito do erro, o espírito do engano, a ponto de acreditarem em suas próprias mentiras e mentes cauterizadas, da qual o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a revelação do Evangelho, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. Mas nós somos daqueles que perseveramos dia após dia, segundo a fé opera em nós, segundo o amor. Né? E assim nós oramos
pelos adversários. Orei pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo assim, amontoará a brasa sobre as suas cabeças. Porque muitos são os que seguem segundo a hipocrisia, segundo um padrão deste mundo, amoldaram segundo o padrão deste mundo. Já estão destituídos da sabedoria do alto. Suas palavras são meramente mentirosas. Se colocada na balança, não tem valor real algum. Nós somos ministros de uma nova aliança e anunciamos a verdade, da qual é viva e eficaz, da qual nós perseveramos dia após dia. Em mais uma semana anunciando a verdade, anunciando o Evangelho, porque é através desta verdade que gera os filhos na fé, os filhos adotivos em Cristo, o único mediador entre Deus e homens. Não há outra forma de alcançar a salvação, a vida eterna, a sabedoria do alto, para que os dias vão bens e longos nessa terra. Só há um mediador entre Deus e homens. Jesus disse no Evangelho, João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé disse: Como nós saberemos para onde vais? E ele disse: Eu vos enviarei outro advogado, e ele vos ensinará tudo para perseverar segundo a fé opera em nós, com as boas obras e fé andam juntas. Porque assim como o corpo está morto sem o espírito, quando se expira o espírito, que homem nenhum é capaz de detê-lo, quando Deus assim o retira, assim é a fé, se não estiver com as boas obras. Muitos são os que naufragaram na fé, porque se amoldaram segundo este mundo, amoldaram segundo a corrupção, porque aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição, mas aquele que semeia para o Espírito, segundo o Espírito, estes alcançarão a vida eterna. A Bíblia diz que ainda que um pecador venha a viver 100 anos, ainda há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a justiça em Cristo, daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos, que são os ceifeiros, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Mas sabemos também que importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. E fugimos de toda vanglória, assim como Cristo nos ensina. O servo inútil não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, considerai como um inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. E em mais um dia perseverante, segundo o Espírito opera em nós, nos fortalecendo segundo a sua força e o seu poder. Dia após dia, segundo a fé, porque tudo é possível ao que crê. Aquilo que é impossível para homens, para Deus nada é impossível. Nós almejamos a salvação, a vida eterna, almejamos as coisas celestiais, a Jerusalém jubilosa, do qual Cristo diz: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, e será a minha mãe quando houver o casamento. Ele é o noivo que nos leva até o marido espiritual. E a mulher virtuosa, a igreja, como a unidade da fé, unidos num só propósito, num só coração, numa só mente, será coroa para o seu esposo, seu marido espiritual. Quando adentrarmos a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, e ali juntamente com os conservos, que até eles fogem de toda vanglória, que é maligno, quando homens de fé tinham um encontro com os anjos e se adoravam a eles, e eles diziam: não faça isso, adore aquele que é digno
de toda honra e de toda glória. Adore ao Deus Altíssimo, segundo adore a Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória, porque somos somente conservos seus, e assim nós fugimos de toda vanglória. Nada somos, nada podemos, se não for pelo Espírito Santo. Ele é o dono da obra, ele é aquele que tudo opera em nós. A grande misericórdia da qual Cristo é rico, que está com o julgamento, e a sua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. E ele nos ensina, continua falando a verdade. Esta casa é uma casa de amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Porque está escrito, porque muitos amoldaram segundo o padrão deste mundo, criaram doutrinas meramente humanas, e quando ouvisse a sã teologia de Cristo, seus ouvidos sentiriam como cócegas, não iriam suportar a sã teologia de Cristo. E também Jesus nos ensina, não envolveis em debates vãs e teológicos, mas também Paulo diz que haveria divergência entre vós, para que fossem conhecidos os escolhidos. Porque também está escrito, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqueles que perseverarem até o fim, ele disse, dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que vencerem a tribulação, a grande tribulação, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não negam o seu nome, aqueles que não se envergonham do Evangelho e anunciam a verdade. Assim nós perseveramos em mais uma semana que se inicia, em vigilância, em oração, porque são os dias de esfriamento, de apostasia. Os dias são maus, mas aquele que se reveste através da fé da armadura do cristão, ele usa o escudo da fé, a qual poderá apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Cinge a espada na cintura, ó herói, e maneja bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Cinge os lombos e a cintura com a verdade, revestivos da couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, anunciando a verdade que é viva e eficaz. Porque agindo ele ninguém impedirá. Está escrito, a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Ele tem a chave de Davi, tudo aquilo que ligares aqui é ligado no alto dos céus, tudo aquilo que desligares aqui é desligado no alto dos céus. Ele é aquele que levanta a tenda caída de Davi, o tabernáculo. Ele é aquele que é o sumo sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, juramento eterno que não se arrependeria. O maior abençoou da promessa, porque não se achou alguém maior. A semente de Abraão, o Emanuel, o pai de multidões, do qual nós o seguimos, segundo a tribo de Judá, do qual Moisés não falou do seu sacerdócio, e nós o seguimos dia após dia, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor das suas ovelhas, aquelas que ouvem a sua voz e são do seu aprisco, que perseveram na obediência, porque muito melhor do que sacrificar é obedecer, assim como ele disse, o profeta Samuel, a Saul, que estava destituído da glória de Deus, do qual já havia consagrado ao rei Davi. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Muito melhor do que sacrificar é cumprir, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Amar o próximo como a ti mesmo.
Como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê, enquanto odeia o seu irmão a qual vê? Como podeis amar a Deus, né, se amolda segundo o padrão do mundo? Aquele que ama o mundo não ama a Deus. A um há vez de odiar e o outro amar. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Porque assim como as ofertas de Caim foram recusadas, Deus disse: cabe a ti tu vencer o que está para te dominar. Mas ele preferiu fechar o semblante e foi acometido, né, por assassinar o seu irmão, né, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Cabe ofertar em obediência, assim como aquela viúva que estava ali na sala do gasofilácio, e Jesus disse: esta ofertou mais do que todos, porque aqueles ofertavam do que sobrejava, ofertava não segundo a obediência, porque é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada. E em mais uma semana perseverantes, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.